dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui nessa terça-feira abençoada para juntos mais uma vez refletirmos, observarmos e entendermos a palavra de Deus. Com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso saber, às vezes nós nos privamos de evangelizar porque alegamos que não sabemos, que nosso saber é pouco, mas a palavra de Deus diz que nós temos que agradar a Deus com todo o nosso saber, com todo o nosso entender. Ele não diz que tem que ser muito, tem que ser pouco, não. É com o que a gente tem. O que é que você tem para oferecer a Deus? O que é que você tem para oferecer à humanidade? Porque a gente só dá o que a gente tem. Se a gente tem amargura, preconceito, inveja, ódio, raiva, vamos dar isso aí. Mas se a gente tem a boa vontade, se a gente tem uma boa amizade, se a gente tem bons conselhos, se a gente consegue tirar alguma coisa do íntimo do nosso coração, a gente também pode oferecer coisas boas, porque nós somos munidos de coisas boas e coisas ruins. O que vai florescer mais é aquilo que a gente alimentar mais. E a palavra de Deus diz que o que torna um homem puro não é o que entra para sua boca, vai para o estômago, depois vai para a fossa. O que torna um homem puro, a mulher impura, é o que sai do seu íntimo. É o que? A inveja, os assassinos, a maldade, a prostituição, são as traições, são os exageros, são a embriaguez e outras coisas mais. Jesus disse o quê? Eu vim para purificar tudo. Então, tudo que sai da boca do homem de ruim é o que torna ele impuro. Não é o que você come, o que você bebe. O que torna um homem impuro é o que sai do seu coração para fazer mal ao próximo. Então, o que é que você tem para oferecer a Deus? É o seu silêncio? É o seu amor pela família? É o seu amor para o seu filho, para a sua filha? É cuidar do seu esposo? Cuidar da sua esposa? Porque muitas vezes a gente pensa que cuidar é apenas alimentar, vestir, dar um banho. Não, cuidar é muito mais do que isso. Cuidar é afeto, é carinho, é se importar, é se preocupar com o outro. Então, quem aqui que convive há muito tempo com um filho, com a esposa, com alguém, conhece cada um, sabe quando a pessoa está bem, quando está mal. Então é preciso que a gente tenha essa caridade que Cristo também teve com a gente, tem. Ele sabe quando nós estamos bem, quando nós estamos mal. E o testemunho de hoje, eu quero testemunhar uma cena que aconteceu domingo agora, recente, o último domingo, na missa. Eu estava lá com minha esposa na missa e chegou um casal com um menino assim de 10 anos, outro de uns 7 anos e um recém-nascido. O recém-nascido muito agitado, ele não ficava quieto, gritava, porque aquele grito de quem estava estranhando aquela multidão de gente na missa. E um casal muito jovem ainda, casal jovem, tanto ele como eu, não conheço, mas um casal bem jovem. E eles tinham o maior zelo pelo esse menino. Quando ele se sentava, o menino no banco da igreja, ele começava a gritar. Aquele grito de criança, um ano e meio mais ou menos. Aí o pai se levantava, dava uma volta, depois voltava, entregava a mãe se levantava. Aí ele se acalmava, voltava. Mas persistiram, ficaram até o final da missa. E depois eu perguntei a eles, não, ele é assim mesmo. Ele não gosta de estar sentado, ele é muito agitado, mas os outros também eram assim. Os outros dois, bem calmos, participaram da missa com toda tranquilidade, e eles disseram, se a gente desistir porque ele faz barulho, ele nunca vai se acostumar. Os outros também eram assim. E hoje, quando a gente chega o domingo, ele diz logo, pai e mãe, vamos para a missa hoje. Então veja o que é você compreender. Muitas vezes as pessoas usam desculpas, como a gente falou no evangelho de ontem. Nós encontramos desculpa para não ir à missa. Não, que meu menino chora, meu menino grita, meu menino fica estressado. Aquela criança, daqui a um ano e meio, ela vai estar tranquilamente, porque ela já sabe ali o ambiente, já está conhecida, está acostumada. Então, o testemunho de hoje é esse: perseverem. Quantas gritarias na sua vida afastam você de Deus? Quantas gritarias na sua vida afastam você como marido, como esposa, um do outro? Quantas gritarias do mundo tiram o amor da mãe, do pai pelo filho? Quantas gritarias do mundo afastam o filho do pai e da mãe? Não deixe que as gritarias
que o incômodo do mundo afaste você de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de hoje, dia 18, terça-feira, é o evangelho de Marcos, capítulo 8, versos de 14 a 21. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus, percebendo, perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, vós não ouvis. Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, às vezes nós não reconhecemos e não reconheçamos o agir de Jesus, a sua providência. Sempre que estamos diante de uma dificuldade, sempre que estamos sem o pão, nós achamos que Jesus vai nos repreender, vai nos castigar. E muitas vezes a gente coloca Deus como um pai maldoso, castigador, cruel. Ah, Deus está me castigando. Foi culpa de Deus. É porque eu pequei que Ele fez isso. É muito fácil colocar a culpa nos outros, né? Às vezes, as coisas que nos ofendem, que nos maltratam, que nos coloca para baixo, que nos deixa na lama do pecado, somos nós mesmos que procuramos. São as nossas escolhas. Mas como nós não queremos fazer uma autoavaliação, muitas vezes achamos mais fácil achar um culpado, né? É como aquela música do Titãs, né? Nós culpamos nossos pais por tudo. Tudo que não dá certo na nossa vida, muitos filhos têm, às vezes, a tendência de culpar os pais. Nós também somos assim. Nós, às vezes, por erro, por escolhas mal feitas, culpamos a Deus, né? Então, os discípulos aqui estavam sem pão. Esqueceram coisas humanas. Quantas vezes nós esquecemos das coisas? E Jesus disse: vocês não compreenderam. Eu multipliquei. Eu alimentei 5.000 pessoas com 5 pães. Eu alimentei 4.000 pessoas com 7 pães. E sobraram. Porque as coisas de Deus são assim em nossa vida, meus irmãos. Ele vai multiplicando aquilo que nós achamos que não temos. Aquilo que nós achamos que vai faltar. E Deus nos dá o dobro e ainda sobra. Quantas vezes nós pedimos um pão e Ele nos dá 5.000 pães e ainda tem sobra? Quantas vezes nós pedimos uma cura e Ele nos dá a cura e ainda reparte com outras pessoas? Quantas vezes nós pedimos uma graça e Ele nos dá aquela graça e bênçãos, muitas vezes abundantes? Precisamos também compreender que o que Deus prometeu, Ele não falha. O que Ele falou é verdade. O que é que Ele falou? Procurar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E às vezes ficamos perturbados, ficamos estressados, ficamos sem acreditar. A nossa fé é muito pouco. Se as coisas não saem como a gente planejou, já estamos duvidando de Deus, já estamos duvidando da nossa fé. Baixa pequenas coisas. Quando a cruz está mais pesada, principalmente, quando a cruz é trocada, uma cruz menor por uma maior, aí sim, aí é que nós duvidamos. E Deus sabe todos os nossos pensamentos e o que sai do nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que uma folha não cai de uma árvore sem a sua permissão. Seus cabelos, todos os seus cabelos estão contados.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente não seja como discípulos, sem compreensão, que a gente compreenda que o vinho que Deus dá para a gente é sempre o melhor vinho. Muitas vezes nós não recebemos as graças, não recebemos as bênçãos, porque não estamos preparados. Ainda estamos confiando no mundo que a gente vive. E a palavra de Deus diz o quê? O Evangelho de domingo falava sobre isso. Maldito o homem que confiar no homem. E muitas vezes a gente não compreende. E a gente diz, tá vendo? A palavra de Deus diz que é para não confiar em ninguém. Não. Tem muita gente boa, muita gente séria, muita gente de confiança. Eu acredito que a maioria das pessoas são assim. O que a palavra de Deus está dizendo? Que o maldito homem o maldito homem que confiar no homem, está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, é pensar que o homem, que o mundo vai lhe levar à salvação. E não vai. Só quem pode salvar a sua alma é você mesmo. Sua mãe não pode, seu pai não pode, o padre não pode, o pastor não pode. Só quem pode salvar a sua alma é você mesmo. Porque isso é uma escolha pessoal. Eu agora vou fazer minhas escolhas todas erradas. Eu vou pintar o 7 e bordar o 8, mas o padre vai me salvar. Vai não. Ele pode lhe orientar através do Evangelho, a palavra de Deus. Ele é uma pessoa preparada para isso. Mas se você continuar fazendo suas escolhas erradas, você vai se condenar. Você vai ter que arcar com as consequências. Então, devemos sempre procurar ajuda, sempre procurar quem pode nos orientar, quem pode nos dizer o caminho para trilhar, mas a decisão é nossa. Então, no Evangelho de hoje, Jesus está dizendo: vocês ainda não perceberam, vocês ainda não entenderam que eu não vou deixar faltar o pão que você precisa. Muitas vezes nós entendemos mal, achamos que o pão que nós precisamos é só o arroz, o feijão, o café, o açúcar, a carne. É só o alimento que vai nos nutrir o corpo. Mas, na verdade, precisamos muito mais do que isso. Quantas pessoas que têm muito, são bastante ricas de coisas e de dinheiro, mas estão em depressão, estão tristes, ainda sentem um grande vazio, porque ainda não encontraram o pão verdadeiro. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe.